Vamos para o nosso segundo ponto da lição, que diz assim: quais eram os problemas de ordem doutrinária? Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas, diz a leitura, por Paulo e outros apóstolos no primeiro século, sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos. Viu aí? No tempo de Paulo também, a heresia tentando entrar para corromper a questão da doutrina, da sã doutrina, no tempo dos apóstolos. Então, tentando se infiltrar com conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho. Tinha um grupo de pessoas que afirmava crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Outros traziam as bagagens, religiosas do legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Então vamos lá por parte, meus amados, tentando aqui adquirir o máximo de verdades para a nossa vida. Eu destaco aqui o último ponto, que diz assim: a Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Nós precisamos ter cuidado em relação a essa frase ou esta verdade que o autor da revista colocou aqui. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo. Eu acredito e creio. Só que ele diz assim: e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Se não tivermos cuidado, vai dar a entender que nós vamos agora desprezar o Antigo Testamento, e viver agora somente com o Novo Testamento. E isso não é verdade. O que nós precisamos entender é que coisas que estavam no Velho Testamento é específico para os judeus. Por exemplo, a questão do prepúcio, cortar o prepúcio dos homens ao 8º dia. Isso serviu para os judeus. Estava ali no Velho Testamento e foi uma ordenança para os judeus, de maneira que não nos alcança agora na nova aliança. Mas há muitas e muitas coisas no Velho Testamento que ainda são para nós, que não mudou, não alterou, não foi substituído, continua sendo válido para nós. Por exemplo, a questão da idolatria, a questão do roubo, da ganância, tudo está no Velho Testamento. Eu sei que está no Novo, mas também está no Velho Testamento. No Velho Testamento é sombra das coisas que viriam, Então, nós precisamos ter cuidado com essa pequena fala aqui, quando ele diz, o autor, no escritor da revista: a Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do novo tempo. Sim, amém, louvado seja, mas não podemos desprezar tudo do Velho Testamento, amém, meus amados? Mas vamos continuar ainda nesse ponto, porque tem muita coisa aqui ainda para nós. Quando o texto diz assim, que existia dois grupos de pessoas: os que creram no Evangelho, mas eles não rejeitavam, como diz aqui, deixa eu ler aqui para nós, meus amados. Eles afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Eles queriam, Eles queriam servir ao Senhor, mas estar nas mesmas práticas antigas.
O que eu acho interessante, meus amados, e o que eu consigo identificar é o que eu deixo aqui registrado para nós. Por exemplo, eu coloquei um ponto dentro dessas verdades aqui, que diz assim: os aspectos místicos cultos. Por exemplo, a questão de pessoas que se diz: eu sou ex-espírita, eu sou ex-macumbeiro, eu sou ex-pai de santo, eu sou ex-isso, eu sou ex-aquilo. E muitas das vezes essas pessoas estão como líderes, né, de igrejas. Mas se você for prestar atenção, meus amados, eles estão vivendo uma aparência. Eles não foram transformados por inteiro. E tentam, assim como eles estavam lá fora, implantar as mesmas coisas, só que essa roupagem, só que com essa aparência de piedade, essa aparência de cristianismo, mas estão nas mesmas práticas. Eu não estou dizendo que Deus não possa salvar um macumbeiro, um pai de santo, um espírita. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que isso está se multiplicando. Pessoas que se dizem: eu sou ex isso, ex aquilo outro, estão à frente de comunidades, estão à frente de povo, mas estão nas mesmas práticas. Só está com essa aparência de cristianismo, e nós precisamos estar atentos em relação a isso, meus amados, para não sermos enganados. O outro destaque que eu trago aqui para nós é quando a lição diz assim, ó: é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus, em nome dela, viverem em licenciosidade. Então, ele está falando sobre os judeus que queriam viver com base nos ritos, nos rituais. Eles estavam apegados aos rituais, coisa que Deus agora, na nova aliança, já não exigia mais, já não era necessário mais. Eles não somente queriam viver essas práticas judaizantes, como também impor aos demais, principalmente aos gentios que viessem então viver. Só que existe um outro grupo, porque nós estamos no extremo, nos dois extremos. Existem aqueles que querem seguir à risca, mas vivendo práticas que Deus não quer mais, e o outro é aquele que afrouxa as cordas e vivem, né, ali entre aspas, em plena liberdade. Querem viver sem restrições, sem regras. Por exemplo, meus amados, eu coloquei aqui, ó, alguns pontos para nós. E diz assim: a graça que é pregada hoje, a graça que é pregada hoje, não tem parâmetros. Eu estava falando que nós estamos em dois extremos: aqueles que querem viver à risca, no estreito, mas nós temos aqueles que afrouxam, né, as rédeas, e agora não tem mais parâmetro. E é essa graça que é a perigosa, né? Então nós estamos vivendo uma graça onde não há parâmetro. Esses aqui olham para esse, e ainda que eles estejam nem tão fixados em certas coisas, mas são parâmetros estabelecidos por Deus, esses daqui recriminam, porque eles estão vivendo uma falsa liberdade, uma graça desprovida de parâmetro. Então, quando eles olham e o mínimo de parâmetro que eles enxergam nas outras pessoas, eles já dizem o quê? Isso aí é um religioso. Isso aí esqueci agora o termo. Porque eles estão tão acostumados nessa falsa liberdade que eles rejeitam qualquer tipo de parâmetro.
Eles não querem ser regidos por parâmetro. Isso causa um incômodo neles, porque eles querem viver livres, sem restrição alguma. E isso, como diz a nossa lição aqui, é querer viver aproveitando-se dessa graça, uma vida de licenciosidade. Por exemplo, meus amados, em Provérbios, no capítulo 22, versículo 28, acompanhe comigo, Provérbios, capítulo 22, versículo 28, o que diz a nossa Bíblia Sagrada. Provérbios 22, 28. 22, 28 diz assim: não remova os marcos ou limites, não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Isso é uma orientação bíblica. Não remova os marcos antigos que os teus pais fizeram. Estamos falando de parâmetro. Estamos falando de algo que está estabelecido, que precisa ser vivido, que precisa ser obedecido. Mas esse grupo aqui, da graça sem parâmetro, quando eles olham qualquer tipo de parâmetro, eles já vão julgando, eles já vão dizendo que são religiosos, quando na verdade não. São pessoas, deste grupo aqui, que estão seguindo os ensinos bíblicos dentro dos parâmetros da vontade do Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo livro, em Provérbios, no capítulo 23, versículo 10, nós vemos também essa verdade. Provérbios 23, verso 10 diz assim: não remova os limites antigos, nem entre em campo dos órfãos. Nós precisamos apenas contextualizar. Existia ali a divisão das terras e cada um tinha ali a sua parte. Cada um tinha a sua parte. E os marcos demarcavam. Parece ser redundante, mas é necessário que assim se fale. Os marcos demarcavam a propriedade, que ali tinha um dono, mas de maneira que quando os marcos eles eram arrancados, perdia-se a orientação. Ninguém sabia mais de quem era aquela terra e ficava aquela bagunça. Por isso a orientação da Bíblia Sagrada, que os marcos antigos não deveriam ser removidos para que não viesse virar a bagunça. Com relação aos parâmetros da vontade do Senhor colocados em sua Bíblia, é da mesma maneira, meus amados. Se os parâmetros forem tirados, fica uma bagunça. E é como nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, meus amados, a gente diz assim: pecado é pecado e sempre vai ser pecado. Mas para esse grupo de pessoas que vivem sem parâmetro, não, hoje a verdade ela é relativa. Interessante, meus amados, para você ver um pastor que bebia antes, era difícil. Hoje nós vemos pastores que bebem, e não somente bebem em sua casa, mas como bebem ao público e ainda incentivam os seus fiéis a beberem, dizendo que não é pecado. Misericórdia, irmãos. Eu não quero entrar aqui no mérito do pecado ou não com relação à questão da tatuagem. Por esses dias alguém entrou em contato comigo perguntando a respeito da tatuagem, que a Bíblia falava a respeito de tatuagem, se era pecado ou não, porque ela viu um vídeo de um pastor, diga-se de passagem, conhecido nacionalmente e internacionalmente, sendo ele do Brasil, que não condenou, não censurou a questão do uso da tatuagem. E eu disse para ela que a Bíblia nos ensina a respeito das incisões. Não podemos fazer incisões no nosso corpo. Só que esse pastor não, para ele tanto faz como tanto fez. Agora imagine, irmão, imagine os servos do Senhor, todo pintado, todo tatuado. Se eu posso, se esse parâmetro foi arrancado, se esse marco foi arrancado, e se eu posso tatuar qualquer coisa.
eu posso tatuar uma flor, eu posso tatuar uma caveira. E aí, onde nós vamos parar com isso? Observe que quando os marcos eles são arrancados, dá margem para muita coisa, meus amados. E nós já falamos em lições anteriores a respeito disso. Então, infelizmente, estão arrancando os marcos antigos. E essas pessoas que vivem nessa falsa graça, eles olham para aqueles que querem viver dentro dos parâmetros como religiosos, né? Como tem um termo que eu esqueci, mas é o que eu estou conseguindo lembrar, a questão do religioso, né? Fariseus, né? Chamam de fariseu. É um fariseu querendo viver nisso e naquilo outro. É assim que nós estamos vivendo. Este grupo aqui não pode ver qualquer tipo de parâmetro, que ele já diz que é religioso, que é fariseu, né? Que é hipócrita e assim por diante. E nós estamos vivendo assim, né? Nessa geração que não tem parâmetro, que não tem limite. Por isso nós estamos vendo a bagunça. Como eu coloquei aqui, a geração atual é aversa. A geração atual é aversa a qualquer tipo de restrição, dizendo legalismo. Está aqui a frase que eu estava tentando lembrar, né? Esse grupo aqui, por não ter qualquer tipo de parâmetro, ele olha para um outro grupo, por mínimo que seja o parâmetro, já diz, é legalista, é fariseu, é religioso. Ele passa agora a criticar. Por quê? Porque essa geração está sendo mimada, essa geração está sendo ensinada que não existem os parâmetros, quando na verdade existe sim, meus amados, os parâmetros. E o texto que nós lemos de Provérbio disse: não remova os marcos antigos. Continuando, a Bíblia diz aqui, a Bíblia não, o que eu escrevi, né? Deixa eu ver, tentar discernir o que eu coloquei aqui, meus amados. A questão da interpretação. Eles estão interpretando esse grupo que faz com que a graça seja uma graça barata, que faz com que a liberdade vire libertinagem. Eles estão vivendo, em vez de liberdade, na verdade é uma licenciosidade para o pecado. Eles têm uma visão distorcida. E se a visão, se a mente deles está distorcida, o texto da Bíblia Sagrada também eles vão distorcer. Por exemplo, meus amados, veja comigo o texto de 2 Coríntios 3, versículo 17. Esse texto aqui, esse grupo que não quer viver com base em nenhum tipo de parâmetro, eles se utilizam muito desse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o texto diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eles amam esse texto, meus amados. Os grupos de hoje que não querem viver dentro dos parâmetros, eles odeiam parâmetros, eles odeiam limites, eles odeiam limites, eles não querem ser limitados, eles não querem viver condicionados a uma situação, a ponto de, quando alguém vive nessa condição, eles chamam de legalista. E eles olham para esse texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então eles pegam esse texto e distorcem e dizem: olha, agora nós somos livres, nós podemos fazer tudo, porque Cristo nos libertou e agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Tem até uma canção que diz assim, ó: na minha liberdade eu canto e danço ao Senhor Deus. Você já ouviu esse hino aí? É exatamente a interpretação que eles fazem desse texto, mais ou menos assim: puxa,
O Espírito Santo veio a nós. Agora nós temos liberdade, nós somos livres. Ou seja, nada pode nos deter. Não há mais limite para nós. E não é assim que funciona, meus amados. Não é assim que funciona. É tanto que esse texto aqui, o seu contexto, não vai dizer nada a respeito disso. Ele está falando, na verdade, é o contrário. São livres daquilo que os judeus estavam impondo como algo ou situações religiosas. Mas que o Espírito Santo veio e pôs em liberdade. Mas não que possam fazer tudo como essas pessoas imaginam que podem fazer tudo, e não é assim. Por exemplo, olha a advertência da Bíblia Sagrada para essas pessoas que acham que por terem o Espírito Santo, como disse o texto, elas estão livres para fazer agora tudo que vier na telha, tudo que der para fazer. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Agora são as advertências para essas pessoas que pensam assim e para todos nós. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios 8, 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. De fato, Cristo nos libertou. Onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Aí a advertência: mas vede que a vossa liberdade não seja escândalo para os fracos, escândalo para os outros. Por exemplo, tomando como base, meu amado, esses líderes que não somente tomam cerveja, mas influenciam outros para tomarem. Eles começaram até dentro de casa, mas agora estão abertamente, e tantas outras práticas, meus amados, que nós poderíamos citar aqui. Diversas situações ou marcos estão sendo derrubados, e isso está gerando um escândalo, não somente para aqueles que são fracos na fé, mas também para o próprio mundo. Certa feita, estudando a respeito de missões, evangelismo, a pessoa que estava trazendo o curso, ela disse que a igreja, vamos supor que existe uma linha aqui. A igreja ela não pode nem estar de um lado, no sentido de ser muito fechada, mas ela também não pode estar no outro extremo, no sentido de ser muito aberta, a ponto de comungar tudo que o mundo comunga, senão ela não vai fazer a diferença. Ela precisa estar no meio termo. Ela nem pode ser muito fechada e ela nem pode ser muito aberta, senão não tem como influenciar o mundo. Mas infelizmente, meus amados, é esse extremo aqui que nós estamos vivendo. A igreja querendo ser parecido com o mundo para ganhar o mundo. Outro texto mal interpretado do apóstolo Paulo: fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me disso para ganhar aqueles, e assim por diante. Outro texto totalmente corrompido para apoiar o que eles querem, ser parecido com o mundo. Vamos para outra advertência da parte do Senhor, que diz assim, meus amados, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis para dar liberdade ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque vós fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Que texto lindo, meus amados, para a nossa meditação nesta manhã.
Cristo nos libertou? Sim, nos libertou, mas não nos libertou tudo. Existe parâmetro, de maneira que pessoas interpretam a Bíblia erradamente e querem viver agora soltos livremente, dando vazão à carne. É o que nós estamos vendo, meus amados, infelizmente. Mas os parâmetros de Deus ainda continuam. Mas essa geração, ela não consegue viver nos parâmetros de Deus. Querem viver segundo a sua carne. Veja mais uma referência comigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Está interessante, não está, meus amados, a nossa lição? 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: como livres e não como tendo liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 15. Estou lendo em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vou ler o versículo 15 e o versículo 16. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não como tendo liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Mesmo tendo liberdade, mesmo sendo livres, nós não podemos dar vazão à nossa carne, aos nossos desejos, mas nós temos que proceder como servos do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Então essa foi a observação que eu trouxe aqui para nós dentro desse ponto. Só ressaltando para finalizar esse tópico aqui, é só olhar para nós enxergarmos essa graça barata, essa banalização da graça, essa licenciosidade, pegando a liberdade e transformando em licenciosidade. É só nós olharmos para os grupos musicais. Por esses dias, meus amados, teve um escândalo com um grupo que eu me reservo também em dizer o nome, mas eles estavam em uma festa LGBT, dizendo-se serem crentes, mas mesmo que eles não tivessem ali participado disso, meus amados, eu não consigo consumir o que eles cantam. Diga-se de passagem, esse grupo já foi da parte de Deus, mas hoje mesmo não é. São pessoas totalmente desprovidas de qualquer parâmetro, meus amados. Eles se vestem como o mundo, eles agem como o mundo, eles são mundanos, tentando cantar alguma coisa para Deus, mas para Deus e de Deus, meus amados, não tem nada. Então nós olhamos para os grupos de louvores da atualidade e são totalmente mundanos, são produtos, eles estão ali de maneira comercial, eles querem ganhar dinheiro, estão com aparência, de ovelha, mas por dentro são lobos cruéis. É tanto, meus amados, eu sei que eu estou indo para um detalhe bem complicado, mas para você ver um músico ou um homem de brinco, meus amados, era muito raro. Era raro ver um homem de dentro da igreja, de uma banda de brinco, mas hoje é só o que nós vemos. Parece ser tradicional? Não, eu estou indo nos parâmetros que estão contidos na Bíblia Sagrada. Vamos mais adiante, meus amados, nosso terceiro subponto da palavra do Senhor. E tem como título Fábulas e Genealogias Intermináveis. Fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como cultos aos anjos. Não possuírem conteúdo concreto, eles torciam, lembram? O torcer, o distorcer, o corromper, aquilo que já está posto, que no caso é a palavra de Deus. Eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas, ou seja, com discussões, infrutíferas. O conhecimento das Escrituras
não é para a ostentação da verdade. Olha só, o conhecimento das Escrituras não é para a ostentação da verdade, da vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então esse tópico está falando a respeito desse grupo de pessoas que não pregam a verdade, mas pregam fábulas, genealogias infindadas, pregam coisas que não edifica, que não faz sentido realmente e que não traz crescimento algum para o povo de Deus, os servos do Senhor Jesus Cristo. Então são pessoas que realmente se aprofundam no conhecimento, que buscam um conhecimento, mas esse conhecimento é apenas para também aparecer, para se envaidecerem, como diz aqui a nossa lição. Então, pegando apenas um ponto aqui em relação a essa ostentação, ostentação do conhecimento, eu coloquei aqui, meus amados, primeiro ponto, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, vai dizer ali que o conhecimento ele gera orgulho, O conhecimento ele gera orgulho. Enquanto que a Bíblia diz que nós devemos conhecer, mas nós temos que conhecer e ter o cuidado, porque naturalmente o conhecimento, que já pega algo que está dentro de nós, faz com que o orgulho ele seja potencializado. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso, para que o orgulho, ao conhecermos, o orgulho não venha dominar as nossas vidas. E é o que nós vemos hoje, infelizmente. Muitas pessoas, meus amados, que têm um conhecimento, mas são orgulhosas. Mas o conhecimento, ele é bom, como eu disse. O conhecimento, ele serve pelo menos para três coisas. A primeira, defender-nos. Eu disse aos irmãos como nós nos defendemos da heresia. Como nós somos blindados contra o falso ensino, quando nós temos a Escritura, o parâmetro da Escritura, quando nós conhecemos, quando nós buscamos o conhecimento da verdade. Então agora eu estou aplicando também nesse sentido, de que o conhecimento serve para nós nos defendermos, mas também serve para nós defendermos a nossa fé, Nós passamos agora a defender a nossa fé. Com o conhecimento que nós temos da Escritura, não somente nos defendemos contra o falso ensino, mas também defendemos agora a nossa fé. Defendemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Porque se eu não conheço, não tem como eu defender a minha fé. E nós precisamos, diga-se de passagem, meus amados, tanto por meio do conhecimento da Escritura, defender-nos contra as heresias e defender aquilo que nós cremos, para que assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o terceiro aspecto de benefício, de vantagem para aquele que tem o conhecimento, é que nós servimos aos outros. Interessante, e eu não sei se é o teu caso, mas tem pessoas que estudam, têm um conhecimento vastíssimo, mas se retém para ela mesma, só fica para ela mesma, e nem tem, meus irmãos, serventia nenhuma, Não, o conhecimento, ele se torna válido quando esse conhecimento alcança outras pessoas, Ele atinge outras pessoas, ele abençoa outras pessoas. Então, contrário ao que nós estamos vendo na vida de muitas pessoas, meus amados, que eles têm um conhecimento para aparecerem, para se envaidecerem, são orgulhosos. Eu estou dizendo que o conhecimento em si, ele não é mau, ele não é ruim, pelo contrário, ele é bom. E eu sou um dos maiores incentivadores, assim considero. Eu sou um dos incentivadores em relação à busca do conhecimento, porque eu sei que por meio do conhecimento nós nos defendemos, nós defendemos a nossa fé
e ainda somos canais de bênção para outras pessoas. Amém, meus amados? Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Então vamos aqui, meus amados, para o terceiro ponto da nossa lição, que tem como título a igreja como guardiã da sã doutrina. O primeiro ponto, ou subponto deste ponto diz: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar do nosso papel. Então, esse ponto aqui da nossa lição, ele é muito interessante porque revela algo extraordinário em relação à Bíblia, ou a igreja em relação à Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, ele cita aqui que a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. E no final desse tópico aqui, quando diz que a igreja, ela é contra, ela é contra todo erro de oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. No final, a revista diz assim: não podemos nos descuidar desse nosso papel. Então a revista traz algo interessante, dizendo um dos objetivos, além de outros que eu vou citar, um dos objetivos da igreja, que é o quê? Fazer essa proteção, ser a guardiã, da Bíblia Sagrada. Mas além disso, nós vemos outros objetivos da Bíblia, da igreja, o objetivo, o papel da igreja. Por exemplo, eu chamo de tríade, a tríade do objetivo da igreja, os três objetivos da igreja. O primeiro é pregar. Nós vimos em lição passada que a igreja tem uma missão proclamatória. Então a igreja tem como objetivo, o cerne, ou o modo de existência da igreja é fazer com que ela seja pregadora, pregar a palavra, levar adiante o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo é edificar. Nós vimos em lições passadas também. Desde já convido a você que está chegando agora aqui no nosso canal, se não viu as demais lições, veja, porque isso vai fazer muito mais sentido para o nosso conhecimento, porque as lições, elas são assim uma sequência. Então, o primeiro objetivo da igreja, pregar. O segundo, edificar, fazer com que aquelas pessoas que foram atraídas por meio da palavra cresçam, desenvolvam, amadureçam, sejam mais centradas, ou seja também refletir a imagem de Cristo nessas pessoas. Então, o segundo objetivo, como papel de existência da igreja, é essa: fazer com que as almas que foram atraídas, o primeiro, pregar, e ao pregar as almas serão atraídas, e ao serem atraídas elas precisam de orientação, precisam de crescimento espiritual. Então o papel da igreja é edificar essas almas que estão vindo para a igreja, para junto do povo de Deus. E o terceiro aspecto é esse que a lição está falando aqui, a respeito de defender. Então a igreja também tem o papel de defender os princípios bíblicos, defender a sã doutrina, defender aquilo que é a verdade, aquilo que vem de Deus. A igreja também tem esse papel de proteger, de defender os princípios da verdade. É tanto que
no passado, nós cristãos fomos chamados de protestantes, porque nós protestávamos contra o pecado, e protestava-se contra o pecado trazendo o quê? A verdade. Para protestar contra o pecado é necessário ter a verdade, defender a verdade. Então esse é um dos papéis da igreja. O primeiro é pregar, o segundo é edificar e o terceiro é defender a verdade. E tem um quarto ponto, que eu gostaria aqui de ressaltar aqui para nós. O quarto aspecto ou o objetivo da igreja é a adoração. A igreja do Senhor é o único povo que adora a Deus na face da terra. Então a igreja também foi constituída por Deus para adorar a Ele aqui na terra. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então é esse também o papel da igreja, meus amados. Mas eu não quero ficar somente por aí. Escute um pouco mais aqui. Por exemplo, essas definições que eu dei para nós aqui sobre o objetivo da igreja, você encontra em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é o objetivo da igreja: pregar, edificar, defender e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas ainda dentro desse tópico, quando a revista diz que a igreja, ela mantém e defende, a revista está nos trazendo os dois termos aqui: mantém e defende. Quando ela fala de manter e defender, ela está falando no aspecto de coluna. O mesmo termo que Paulo usou a respeito de que a igreja era a coluna da verdade, a revista também colocou aqui. Então ela mantém, ela é a coluna, e ela também defende, ou seja, é firme, ela é coluna, ela é firmeza, ela mantém, ela defende. Eu quero colocar agora duas situações aqui para nós que evidenciam essas características da igreja de manter, de defender, de ser a coluna e firmeza da verdade. Porque quase no final desse tópico, a lição vai dizer assim: por isso, diz a revista, a igreja mantém e defende essa doutrina contra a igreja. Então ela vai evidenciar esses dois aspectos aqui, de manter e defender. Manter o que ou contra o que? Defender o que ou contra o que? E a própria revista diz: contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Colocar agora duas situações aqui. A igreja, ela defende a Bíblia contra esses erros. Eu falei para os irmãos que da tríade, que são os objetivos da igreja, incluindo o quarto ponto, que é a adoração, ela tem como objetivo defender. Então, nós defendemos a Bíblia contra essas coisas. Nós, como guardiã, a igreja, como guardiã da sã doutrina, ela protege, a Bíblia. E eu espero que o irmão esteja entendendo o que eu estou dizendo. A igreja é a guardiã, é ela que protege de que a Bíblia ela venha a ser mal utilizada, corrompida, mas mantenha-se na essência, mantenha-se na verdade. E o segundo aspecto aqui para nós, meus amados, é que a própria Bíblia, é porque ela vai de encontro a estas verdades. Interessante que estas mentiras tentam entrar, na Bíblia e desfazer aquilo que a Bíblia diz, porque a própria Bíblia condena essas coisas. Eu espero que os irmãos estejam entendendo.
Então, ao passo que a igreja, ela é guardiã da doutrina contra a corrupção, ao passo também a própria igreja prega contra essas coisas que querem ser inseridas ou querem inserir na Bíblia Sagrada. Esses dois aspectos, proteger a Bíblia contra as heresias, no sentido de ir de encontro a isso, e também defender o fato de a Bíblia mostrar isso como pecado. Por exemplo, para ficar mais claro e a gente ir para um próximo tópico, quando diz aqui, por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro. A Bíblia, então, ela vai apresentar o erro das pessoas. Observe, o erro quer entrar na Bíblia e fazer parte dela, mas ao mesmo tempo a própria Bíblia ressalta, fala sobre esses erros. Então, ela condena os erros. Outro ponto aqui, oposição intelectual. Por exemplo, nós estudamos a respeito do gnosticismo, e dentre tantas coisas que o gnosticismo prega, ele diz que a alma, o espírito é bom e o corpo é mau. Então nós podemos fazer tudo o que quiser com o nosso corpo, visto que ele é mau. Isso é filosofia, isso é a questão intelectual. E a Bíblia se opõe a isso. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos santificar não somente o corpo ou o espírito, a alma ou o espírito, mas também o nosso corpo. Santificai a Deus a vossa alma, o vosso corpo e o vosso espírito. Então, ao passo que esses erros, essas oposições intelectuais, filosóficas e religiosas querem ser inseridas na Bíblia, a própria Bíblia também condena essas mesmas coisas. Por isso que a igreja, ela é a guardiã da sã doutrina. Amém, meus amados? Vamos mais adiante para o nosso segundo ponto. Esse segundo ponto também está muito interessante e diz assim a nossa revista. O segundo ponto diz: o objetivo de zelar pela sã doutrina. O objetivo de zelar pela sã doutrina. O texto diz: qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Interessante que esse ponto, ou segundo ponto, subtópico, ele faz uma sequência com o terceiro tópico. Por quê? Porque ele está dizendo que a falsa doutrina, o falso evangelho, o falso ensino, em vez de promover o amor, em vez de promover a unidade, ele causa divisão, ele causa separação, ele causa discussões, brigas e intrigas. Observe que isso é algo que o adversário fez desde o princípio. A Bíblia diz, e assim nós aprendemos, que houve uma rebelião no reino espiritual, e de lá ele vem com 1/3 dos anjos, clareando agora aqui para nós a questão da divisão. E isso reflete no falso ensino, nas falsas doutrinas, no evangelho falsificado. Ao invés de gerar amor, unidade, união, fraternidade, gera-se brigas, intrigas, contendas, desavenças e todas essas coisas. E esse tópico conclui dizendo que
Se essas doutrinas trazem essa divisão, logo não tem algo ortodoxo, porque o ensino ortodoxo ele é contrário a isso. Ele na verdade gera amor, ele na verdade traz união, traz unidade, traz fraternidade. Então o ensino bíblico ele faz com que o amor seja gerado, ele faz com que o sentimento ele nasça no coração das pessoas. O verdadeiro ensino, o ensino de Jesus Cristo, ele faz com que nós venhamos amar mais, nos dispor em amar mais. Então, fica aí esse detalhe. O genuíno ensino de Cristo gera mais amor. Agora vamos para o segundo ponto, ou o terceiro ponto, subponto, que é a sequência desse segundo que eu estou dizendo aqui, que diz assim: a primazia do amor. Observe, o fim do mandamento é o amor. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio. O amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas, mas contra ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito, ou seja, as ideias dos falsos mestres, se infiltrassem na igreja. Neste caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora. Não se trata de mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para a simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. Então, o autor aqui, o escritor, ele traz algumas verdades para nós, mas eu quero deixar apenas destacado este ponto aqui, quando a lição diz: na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Eu disse no primeiro tópico, porque esse tópico aqui diz que a igreja é a guardiã da sã doutrina. Então a igreja tem como papel, como algo estabelecido para ela, defender a igreja, a doutrina, contra as falsas heresias. Veio o segundo tópico e diz que o amor é o elo perfeito, o amor é o equilíbrio. O evangelho ortodoxo faz com que o amor seja gerado. Vem agora aqui o terceiro tópico e diz que o amor é a primazia do evangelho, ou seja, o amor é o fim da lei, é a conclusão da lei, é o seu cumprimento cabal da lei. Agora, como nós, como Igreja do Senhor, que temos como propósito objetivo defender a doutrina, a sã doutrina, quanto ao falso ensino, sem atingir as pessoas pelo amor? Eu achei muito interessante, meus amados, esse último tópico, porque ao mesmo tempo que a revista diz que nós devemos ser defensores, ela diz que nós precisamos ter cuidado em relação à nossa defesa.
De maneira que, ao defender as nossas ideias ou princípios e verdades da Bíblia Sagrada, nós não vamos defender isso atingindo as pessoas. Não sei se nesse trimestre ou trimestre passado, mas eu acredito ser nesse trimestre que nós estamos estudando, que quando se vê uma religião que é dotada pela violência e se diz ser da parte de Deus, nunca foi da parte de Deus, porque Deus, ele não age com violência. Deus, ele não impõe os seus princípios, ele deixa estabelecido e vive, crê quem queira crer, vive quem queira viver, mas Deus não impõe, Deus não obriga a ponto de mandar os seus servos, seus discípulos sair e forçando as pessoas a crerem, e se não crerem vão ser mortas. E dizem que isso é da parte de Deus. Não, não é da parte de Deus. O Evangelho não tem como característica a violência. O Evangelho tem como característica o amor. Então, ainda que nós temos como obrigação, ou dever, como crentes, de defender a nossa fé, os nossos princípios, nós não podemos defender atingindo as pessoas, porque o amor é o elo, o amor é que nos guia. Então, quando nós vamos defender a nossa fé, o amor já está indo na frente, de maneira que ao defender nós não vamos atingir as pessoas, como diz aqui a nossa lição, mas atingir as ideias, o pensamento deles, como eles imaginam, como eles agem, como eles creem que é no pensamento, é no campo das ideias que nós vamos agir. Por exemplo, vamos para algumas referências aqui. Mateus, abra comigo, para a gente concluir aqui a nossa lição. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do versículo 51 ao 53. Mateus, capítulo 26, do 51 ao 53. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não me daria mais de 12 leões de anjos? Jesus está aqui nesse contexto sendo entregue aos soldados. Pedro, na intenção de defender Jesus, saca a espada e lança contra o soldado, o servo de Malco, e corta a orelha daquele homem. Jesus diz assim, colocando nas minhas palavras: ei, o meu reino não é assim. O meu reino não é com violência. Por acaso, se eu quisesse ser defendido, eu não poderia rogar ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos? Claro que ele mandaria, mas só que o meu reino não é assim pela violência. O meu reino é pela paz. Observou, irmãos? Esse é o verdadeiro Evangelho. Vamos para mais uma referência que corrobora com esse pensamento. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, ele continua, mas sim contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu aí, meus amados, que a nossa luta, nós estamos em uma luta, mas nós não vamos lutar contra pessoas, contra a
pessoa, mas o que está por trás daquelas pessoas que influenciam o seu pensamento. E é no campo do pensamento que nós vamos agir. Agora tem um texto muito mais interessante ainda. Observe. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha esse texto interessante, meus amados, da Bíblia Sagrada. Estamos falando de defesa, estamos falando de luta, estamos falando de batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, porque as armas que nós utilizamos para lutar não são segundo a carne. Observou aí? As armas que nós utilizamos não são segundo a carne. Ele continua no verso 4. Porque as nossas armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então nós não vamos utilizar, meus amados, argumentos que ofendem as pessoas, que agride as pessoas, nem nós vamos no murro, no tapa, na briga, na discussão, não. Ao passo que a nossa luta não é carnal, não é contra a carne e o sangue, é contra, ou seja, ou acontece no mundo espiritual. Nesse texto nós estamos vendo que também precisamos utilizar as armas espirituais e não carnais. Agora vem aqui o texto que fecha esse entendimento aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a arma que nós vamos utilizar? A espada. A espada, a Bíblia Sagrada. É ela que nós vamos utilizar para desfazer, desbaratar, dizimar o exército inimigo que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a sã doutrina. É por meio dos argumentos da Bíblia Sagrada que nós vamos defender a nossa fé. Amém, meus amados irmãos? Não é fazendo motim, não é fazendo divisões, brigas, discussões, não. É na palavra. É a nossa arma, a arma que nós vamos utilizar é a arma da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar, então, meus amados, aqui essa oportunidade, visto que nós já estamos indo para o final da nossa lição. Eu quero deixar mais uma vez destacado, você acompanha aí na tela, esse curso que nós estamos divulgando aqui, já tem um tempinho aí para você, meu amado irmão, que acompanha as nossas videoaulas, que é o Professor Inesquecível EBD. Eu já tenho aí alguns vídeos, colocado, trazendo o testemunho de pessoas que fizeram esse curso, e você observa por meio do testemunho dos irmãos, o quão importante é, meus amados, esse curso. E eu quero encorajar você, meu amado, eu quero encorajar você, porque a Bíblia diz: aquele que ensina, faça isso com diligência, aquele que ensina, faça isso com amor, com zelo, que haja dedicação, diz a Bíblia. Aquele que ensina, que haja dedicação. Se você escolheu, meu amado, para estar à frente de uma classe da escola dominical, sinta-se um privilegiado pela parte de Deus, mas busque o conhecimento, capacite-se um pouco mais. Embaixo na descrição tem um link, você pode estar clicando e você vai ser redirecionado lá para o site onde está disponível o curso, e você pode estar vendo ali o que é necessário, E é bem simples, e você vai ter acesso a aulas, meus amados, poderosas, que vão impactar não somente a sua vida,
mas também a vida dos alunos que estão diante de você, porque o nosso amado irmão, ele nos orienta ali como ser realmente um professor inesquecível da escola bíblica dominical. Vamos aqui para a nossa conclusão, e a conclusão diz assim, meus amados: a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para com Cristo, vivemos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então, meus amados, fica aí o nosso desafio, né? O desafio de crescermos, de nos aprofundarmos e estarmos aptos para defender a nossa fé e a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, se esse estudo serviu para a sua vida, se trouxe uma edificação, nos ajude. Você que não é inscrito, inscreva-se, né, no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, vamos interagir de maneira que assim nós venhamos crescer cada vez mais para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.